2h38. Este, então, foi o deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, o primeiro orador do PSDB. Segue agora o deputado Jutaí Júnior, da Bahia. Quero agradecer a indicação do líder do nosso partido, Antônio Baçaí, para representar o PSDB nessa hora. Iniciamos hoje o último passo para a admissibilidade do processo de impeachment da Presidente da República. Feliz um país como o Brasil, que é bem-aventurado para que a solução de suas crises seja encontrada dentro das regras de nossa Constituição. Constituição essa que todos nós juramos respeitar. Pessoalmente, tive o privilégio de ser presidido na Constituinte de 1988, pelo principal responsável pela Constituição cidadã, Ulisses Guimarães, o grande timoneiro da democracia. Foi ele o líder desta Constituição democrática, que em seu artigo 85 define os crimes de responsabilidade, o qual embasa juridicamente o impeachment da Presidente da República. Lembro ainda que em 1992, esse mesmo artigo lastreou o processo de impeachment do ex-presidente Collor, quando o PT apoiava o impeachment como elemento fundamental para a democracia. Vale lembrar que o PT já apresentou mais de 50 pedidos de impeachment, inclusive logo depois da eleição do Fernando Henrique, em 1998. Fernando Henrique tomou posse em 1º de janeiro de 99 e no dia 18 de maio de 1999, eu pessoalmente votei contra o pedido de impeachment do PT e que teve esse pedido apenas 100 votos. Nós rejeitamos e quero dizer com a maior sinceridade, foi algo tão fora de propósito que eu procurei nas minhas lembranças encontrar essa data, porque o impeachment estava completamente desvinculado do sentimento popular e completamente fora de um propósito jurídico real. Era apenas luta política. Nesse processo que agora analisamos, esses crimes estão muito bem fundamentados na peça apresentada pelos juristas Miguel Reale Júnior, Hélio Pereira Bicudo e Janaína Conceição Pascoal. A admissibilidade desse processo na comissão especial contou com meu voto favorável ao parecer do deputado Jovaí Arantes. Vencemos com 38 votos e 27 contrários, seguindo estritamente os mandamentos constitucionais referendados pelo Supremo Tribunal Federal. Volto a 1992. No dia da cassação de Fernando Collor, o então líder do PSDB, José Serra, nessa mesma tribuna, fez uma citação que merece ser relembrada hoje. Infelizmente, o PT e a presidente Dilma também não aprenderam com o ensinamento do grande presidente americano Abraham Lincoln. Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. O sonho que o PT vendeu nas eleições transformou-se no mais escandaloso estelionato eleitoral. A tragédia hoje inclui várias crises, a crise moral e ética sem precedentes, com a grave repercussão na política e no ambiente social. A crise econômica, a maior de todos os tempos, que penaliza os mais pobres, aqueles que o PT prometeu defender. Essa crise levou à volta da inflação, que desespera as famílias, associada à maior queda do PIB por habitante da nossa história, com devastadores índices, menos 9%, na soma de 2015 e de 2016. A economia desabou e, com ela, a renda das famílias e o emprego. Entre o ano passado e este ano, 3,5 milhões de pessoas foram mandadas embora do seu trabalho. Muitos desses desempregados são jovens e pais de família, sem esperança de solução com o atual governo. A palavra que está presente na vida das famílias é medo. Medo do desemprego, medo de fechar o seu negócio, medo do futuro, porque não sabe o que vai acontecer. Quando chega a conta de luz,
quando chega a conta de água, quando chega a conta do plano de saúde, quando chega a conta para pagar a escola dos filhos, quando vai à feira e ao supermercado, o desespero bate e o medo está presente em cada família brasileira. Muitos desses desempregados são jovens e pais de família sem esperança de solução com o atual governo. O desmonte da Petrobras, outra consequência deste governo atual, tornou essa estatal a maior empresa endividada do mundo. O prejuízo na ordem de 50 bilhões de dólares, com a compra de Pasadena, a construção das refinarias Abreu e Lima e Comperj, Prêmio 1 e 2, e de todos os desvios de recursos da empresa, conforme a Operação Lava Jato, fez com que a nossa maior empresa despencasse seu valor de mercado, que caiu de 228 bilhões de dólares em 2010 para apenas 33 bilhões em 2016. A Petrobras sofre com somatório de corrupção, incompetência e atraso ideológico. Até o slogan do governo da presidente Dilma é uma farsa. Em vez de pátria educadora, o slogan deveria ser pátria sem escolas, pátria sem bolsas de estudo e pátria sem creche. É emblemático o caos na saúde pública. Vivemos grande problema com o Zika vírus e o governo, sem pudor, leiloando o Ministério da Saúde, onde ficou interesse da dramática situação das 5 mil crianças nascidas com a microcefalia. Não posso deixar de lembrar aqui a presença da nossa Mara Gabrilli, que questionou a presidente nesse plenário, mostrando as consequências ao longo de muitos anos que o Brasil vai ter. A crise política está presente na transformação da atividade política em mercantil para a manutenção do poder, o que resultou nos escândalos do Mensalão e do Petrolão, e levaram à prisão de vários presidentes e tesoureiros do PT e diversos dirigentes da Petrobras. A singularidade da era petista não é ter tido corrupção, mas a corrupção virou método de governo. Ganhou o governo achar que é dono do patrimônio público. E quem paga pela corrupção? Certamente são os pobres, como bem definiu o Papa Francisco, sendo estes os mártires da corrupção. O PSDB está preparado para uma nova fase da República. Iremos apoiar todas as propostas estruturantes que venham beneficiar o povo brasileiro, no reequilíbrio da economia, na geração de empregos e no bem-estar social. Esse momento histórico que todos estamos vivendo representa nossos anseios de justiça e esperança. Mas há muito por fazer. O dia de hoje, lembrando o grande líder e, para mim, o maior estadista do século XX, Winston Churchill, não é o fim, não é sequer o começo do fim, mas é, talvez, o fim do começo. Ou seja, a remoção de um governo inepto não bastará para o nosso povo. Precisamos, em seguida, juntar forças em torno de um verdadeiro processo de reconstrução nacional, na economia, na ética, na justiça social. Vamos unir todos e todas que se disponham a cooperar em benefício do Brasil e do seu povo. Teremos que nos empenhar a fundo para que o futuro do Brasil não seja vítima de um presente de irresponsabilidade. Vamos plantar o futuro em vez de se agarrar aos escombros do passado. Tenho convicção que o plenário dessa casa, entre os caminhos, um que já sabemos que deu errado e outro que pode representar o sonho de reconstrução do Brasil, ouvirá a manifestação de milhões de brasileiros que foram às ruas, exigindo um país decente. Decidiremos por esse caminho, com mais de 342 votos nesse plenário, no domingo, dia 17. Impeachment já!